Você acha justo dar desconto em juros e multas para quem não paga seus impostos em dia? É possível saber qual é o tamanho da dívida de impostos na cidade? Afinal de contas, o que é refis e para que serve? Veja agora como um especialista e servidor público com mais de 40 anos de experiência, Sérgio Fortunato, respondeu a estas e a outras dúvidas. Afinal de contas, Sérgio, o que é refis e para que serve? O Refis é um programa, né? Um programa de recuperação fiscal, um programa para recuperar receitas. É para isso que ele serve, recuperar receitas que não foram pagas no momento que deveria ser pago, né? No âmbito municipal, ele engloba basicamente aquela dívida do IPTU, a dívida do imposto de serviços, tem outras, mas as básicas são essas que eu te falei. Tem as multas, mas o volume maior está no IPTU e no imposto de serviço. E quantos refis nós já tivemos em Piratininga? O refis é algo relativamente novo no Brasil. Em Piratininga, eu acredito que, se não me falha a memória, nós estamos no terceiro, né? Cada administração fez um refis nos últimos anos aí. Então, nós temos 3 administrações a cada 4 anos, mais ou menos, 3 anos, um refis. É o terceiro, se eu não me engano. Certo. E como que você vê essa recorrência do refis? Olha, embora para quem paga, para quem tem a dívida, o refis pareça ser uma coisa boa, né? Ela é bem vista aos olhos de quem deve, eu vejo essa recorrência como algo que é um remédio para o sintoma, mas não é um remédio para a causa. A causa é a inadimplência. Então, eu vejo dessa forma a recorrência. Muito bem. Então, neste bloco, nós aprendemos o que é refis, para que ele serve. Também vimos a história do refis no nosso município e tivemos uma visão crítica sobre a recorrência do refis aqui em Piratininga. E é assim que nós encerramos esse bloco. No bloco a seguir, nós vamos falar de valores e também de transparência pública. Fique aí porque lá vem bomba. Começando o segundo bloco, nós já sabemos que o refis é uma solução que a prefeitura encontrou para receber dívidas fiscais. Por isso eu pergunto, hoje, é possível saber o valor total dessa dívida? Eu tenho que admitir para você que eu também tenho essa curiosidade. Eu gostaria muito de saber qual é o estoque dessa dívida, mas eu não sei. Não sei quanto é. Eu tenho várias dúvidas. Eu não sei quanto é o estoque, eu não sei quanto ele cresce, qual o valor que é acrescentado por ano naqueles que deixam de pagar. Eu não sei se a cada refis, quando a lei vai para a Câmara, eu não sei se existe lá uma meta a ser atingida, quanto se pretende arrecadar com aquele refis, qual é a meta, se isso foi discutido lá com a Câmara ou aqui internamente na Prefeitura. Eu também não sei, não está claro para mim o que vai ser feito com esse dinheiro. Então eu tenho muitas dúvidas em relação a essa questão do ponto de vista do valor. E como que você acha, Sérgio, então, que a Prefeitura poderia mudar essa questão, né? Sanar essas dúvidas? Eu acho que a grande mudança tem a ver com transparência. Quando a administração se propõe a informar de uma maneira mais assertiva, ela contar para o cidadão, mas para o cidadão, porque não pode contar para mim a dívida do outro, né? Vai falar o total, mas precisa contar para mim quanto eu devo. As pessoas não sabem quanto deve, é uma informação difícil de acessar. Então, uma transparência mais didática e uma comunicação mais efetiva, de forma institucional, eu acredito que contribuiria para esse processo. Com certeza. Eu não falei que tinha bomba? Nessa rodada aqui, nós identificamos aí um problema, né? Essa fragilidade da Prefeitura em mostrar esses indicadores para o contribuinte, né? Então, tem uma dificuldade aí. Agora, você que está assistindo, conta pra gente. Você já tentou acessar esses indicadores e qual foi a sua experiência? Chegamos ao final deste segundo bloco e no bloco a seguir, uma questão que vai deixar muita gente de cabelo em pé. Dívidas. Começando o terceiro bloco, vamos falar de dívidas e é claro que é impossível discutir refis sem tocar na causa do refis, que são as dívidas. Sérgio, você acha que existe aí uma cultura de endividamento? Com certeza existe a cultura do endividamento no cidadão brasileiro, né? A cultura da caducidade, sabe? Se é que esse é o termo correto. As pessoas dizem, eu vou comprar e se eu não conseguir pagar, vai caducar. A dívida caduca.
uma cultura um pouco equivocada, né? Ou até, se eu não puder pagar, depois tem desconto. É uma cultura um pouco complicada. Tá, e nesse ponto, você não acha que o Refis ele pode contribuir para essa cultura? Com certeza. A pessoa deixa de pagar já de propósito, esperando o desconto. Então, o Refis, sem dúvida, na minha opinião, né, é a minha opinião, mas sem dúvida ele contribui para essa cultura, que já é uma cultura equivocada, que traz prejuízo para a administração pública e traz prejuízo pessoal também. Essa é a opinião do Sérgio, mas para você, você acha que o Refis é uma solução ou ele é um agravante para toda essa cultura, essa banalização das dívidas? Não saia desse vídeo porque no bloco a seguir nós vamos tocar num ponto polêmico do Refis, a questão dos descontos. Então não saia daí. Chegamos ao quarto e penúltimo bloco, onde vamos falar da política de descontos do Refis, que é, sem dúvida, uma grande oportunidade para o devedor, podendo esses descontos chegarem até 100% das multas e juros. Sérgio, como que você vê essa política? Olha, a política de descontos, para mim, é algo que, para quem deve, do ponto de vista de quem deve, é algo muito bom. Mas para a administração pública é algo muito perigoso. Certo. Você diz perigoso, pode representar uma perda? Sim, é justamente isso. Você perder receita, ou a receita, o fato dela não entrar, dela não ser arrecadada no momento certo, isso já gera uma perda. Aí, às vezes, o contribuinte fala, é a administração que perdeu. Não, somos nós, contribuintes, que perdemos. Toda receita que não entra na hora certa ou deixa de entrar lá ainda com desconto vai significar uma ação de governo não executada. E ação de governo não executada é perda para o cidadão. Realmente é muito sério mesmo. Agora, mudando um pouco a conversa, e do ponto de vista daquele contribuinte que paga em dia, você não acha que ele pode entender isso como uma coisa injusta? Se você olhar aqui, né, no nosso município, a sensação, né, eu imagino que em outros municípios isso também ocorra, mas a sensação de injustiça é muito grande. Veja, nós temos 3 tipos de pagadores. Aquele que paga à vista, com desconto, aquele que paga parcelado, sem desconto, e aquele que paga com atraso. Mas como é que isso se revela? Quem paga à vista tem 10% de desconto. Quem paga parcelado não tem desconto. E quem paga atrasado tem desconto. Parece injusto. Parece. Certo que temos que fazer uma conta, né? Se vale a pena pagar esses 10%, se é vantajoso para dormir de noite, né? Eu prefiro essa opção. Agora, valeria a pena eu deixar de pagar, investir, aplicar o dinheiro, se eu for educado financeiramente? Não sei, teríamos que fazer essa conta, mas eu vejo que não compensa. Dormir de noite é melhor. Eu também prefiro, né? Mas e você? Você acha justo ou não essa política de desconto? Chegamos ao final desse quarto bloco e no bloco seguinte nós vamos fechar toda essa discussão, então fique aí para você não perder essa grande conclusão. Chegamos então ao bloco final, o bloco de fechamento do nosso debate, e vamos lá. Já sabemos que o Refis representa uma oportunidade do município de recuperar receitas perdidas e também uma oportunidade para quem quer ficar em dia com suas dívidas. Por outro lado, ele representa uma sensação de injustiça para quem paga seus impostos em dias e ainda pode contribuir para uma cultura de endividamento. No fim das contas, Sérgio, como que fecha essa equação aí no positivo? Eu acredito que para fechar essa equação, a administração ela pode lançar mão de alguns mecanismos práticos no dia a dia, né? Eu vejo assim, se houver uma gestão de receita, mas em tempo real, não é fazer isso uma vez por ano, não. Fazer em tempo real. Olha, dia tal venceu, 2 dias depois não pagou, faz a gestão, descobre de fato quanto não foi pago, quem não pagou, e aí você começa a exercer um mecanismo de cobrança mais eficiente, mais contínuo, para dar o remédio para a causa da inadimplência. Uma outra questão, acho que importantíssima, é criar incentivo além dos 10% de desconto. Existe um grande público aí pagante, que é aquele que paga sem desconto ao longo do ano. Imagine que nós tivéssemos aí o IPTU premiado, que outras prefeituras já fazem. E aí a pessoa receberia um cupom para ter um sorteio. E aí vai ter um brinde bom para quem
para quem pagou à vista, né? E um outro brinde lá, um outro prêmio para quem pagou em dia, parcelado, sem desconto, mas em dia. Ele seria premiado, seria um incentivo para pagar em dia. E, além disso, acho que um outro mecanismo muito bom seria a administração se comunicar de forma clara. Olha, pague o seu PTU em dia, que isso vai resultar no seguinte benefício. Mostra o que vai ser feito com aquele recurso. A previsão orçamentária faz isso, mas isso não é claro. Então é uma questão de transparência didática. Eu chamo de transparência didática. Eu acho que esse processo poderia contribuir. Mas independente disso, eu quero falar para você que está nos ouvindo, nós estamos falando aqui no mês de agosto, né? Esse vídeo foi gravado no mês de agosto, e o Refis em Piratininga, ele se encerra no mês de setembro. Não vai ficar contando com aquela certeza, vai ser prorrogado. Não, vai lá até o mês de setembro, faça o seu refis. Talvez você tenha um imóvel a ser inventariado, aproveita o desconto. Vai lá na prefeitura, o processo é simples, faça o refis, quite as suas dívidas e comece uma outra vida nessa questão aí. Faça a gestão das suas finanças nessa questão. O meu pensamento é esse, Décio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pô, Sérgio, é boa dica, aliás, né? E então ficamos com a conclusão: gestão e transparência. Parece algo simples, né? Vamos ver se na prática a gente consegue aproveitar essas soluções. E você que está assistindo, você concorda com o Sérgio? Você acha que gestão e transparência é o que equilibra essa sensação do refis e traz benefício com o refis? No final das contas, refis é bom ou não? Chegamos ao final desse debate sobre refis. E eu espero que você tenha aprendido novamente tanto quanto eu aprendi e que esse aprendizado faça diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir, também para compartilhar com seus amigos esse vídeo e também considere se inscrever nesse canal, porque teremos outros debates, né? A questão nunca acaba, né? A gente nunca termina um assunto por inteiro, sempre surgem outros assuntos. Então eu já te convido para os próximos debates. Fique atento aí na sua rede social, YouTube, para você não perder. Nós ficamos por aqui, mas lembre-se que a discussão e o debate são a chave para uma comunidade mais iluminada. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima em A Luz da Questão.